Shalom, meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Aqui de Lajinha, Minas, falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Eu sou o pastor e professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser. Estou lecionando desde 11 anos de idade, quando comecei em 71 a lecionar para o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. E temos lecionado, já quase estamos aposentando aqui nas carreiras de Geografia e Sociologia no estado de Minas Gerais. Temos também lecionado durante esses anos português, biologia, história, filosofia, ensino religioso no Espírito Santo durante 4 anos. Temos uma vida de magistério, sempre ministrando e ensinando. E estamos aprendendo, né? Estamos estudando a Bíblia de hoje. Temos uma meta de leitura de 9 a 12 vezes no ano e produzindo esses estudos, né? Tudo bem escrito direitinho, vários cadernos. Meu prazer é estudar a palavra do Senhor, não é só ler. Ler é importante para fixar e aprender, mas estudar é muito mais gratificante, que você tira lições pessoais para a sua vida. Nós estamos aqui ministrando as aulas do curso básico de teologia. O Centro de Cultura Bereshit tem convênio com o Ministério Tabernáculo, que é a minha igreja. Sou membro do Ministério Tabernáculo, pastor lá desde 1987. Estamos já com 33 anos, fez agora em setembro, dia 19 de setembro, fomos separados para o Ministério da Palavra. E estamos estudando, então, os livros poéticos. Nossa matéria é a Introdução Bíblica 3. Ela cuida de livros poéticos e profetas maiores. E dentro dos livros poéticos, o livro de Salmos. Lembrando que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, tem 150 capítulos. Tem o maior capítulo da Bíblia, que é o 119, tem o menor, que é o 117, e tem o meio da Bíblia. O versículo de número 15.551, que é o meio da Bíblia, fica no Salmo de número 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, versículo 1. É o meio da Bíblia, porque a Bíblia que nós usamos, que é a Almeida Corrigida Fiel, tem 31.102 versículos. Estamos estudando, então, os salmos de degraus, que são aqueles 15 salmos que, por revelação, entendemos que trata a vida de Jacó, desde o nascimento, lá até chegar à morte no Egito. 147 anos, retratado em 15 degraus, em 15 fases. Cada degrau é uma fase da sua vida. Ele começa com o pé esquerdo no 120, e no 121 é o segundo degrau, é o pé direito, porque menciona no Salmo. Ele estará à sua sombra e à tua direita. Então, nesse degrau de número segundo, já estudamos o degrau primeiro, o degrau 15, o degrau 14, o degrau 7, e hoje estamos estudando o degrau de número 2. É o segundo degrau. Nesse degrau, o Eterno está presente, porque o Salmo encerra assim, né? O encerramento dele literalmente é isso. E é o versículo 8. Yahvé te guardará o seu ir para fora, né? E o seu vir para dentro. Sempre. E aí acaba com a palavrinha na Vulgata, versão latina, do ano 300 da era cristã, diz eterno. Eterno. Já a Septuaginta do ano quase 300 antes de Cristo diz aionos, quer dizer, coisa referente a eras, né? Então, o eterno que está lá embaixo, no Salmo 133, que é o 14º degrau, esperando o peregrino para conduzir para a casa do Senhor, ele está aqui também no segundo degrau. Você começa a subida, já está o eterno do seu lado. O eterno é Olam, Haolam, é o Senhor Yahvé, né? E lembrando que a palavra Yahvé aparece exatamente 51 vezes aqui, nesses salmos de degraus. Interessante porque é 51, né? Porque 51 invertido é 15, são 15 os degraus. Então, no degrau de número 1 tem 2 vezes, no segundo degrau 5 vezes, é o degrau que mais tem, é o degrau de número 132, que seria o 13º degrau, né? E aí nós temos o primeiro degrau, vamos numerar aqui para ficar mais fácil. Então, o degrau que mais tem Yahvé, que é o eu sou, é o degrau de número 13, é o Salmo 132. Depois você tem o degrau que tem 5 vezes, 2 degraus. O degrau número 2, que é o Salmo 121, tem 5 vezes eu sou, Yahvé. E o final da história, o 134, quando chega na casa do Senhor, também tem 5 vezes. Depois nós temos
4 degraus que tem 4 vezes, que é o degrau 5, 6 e 7, e o de número 130. Depois tem degrau de 3 vezes, 4 de 3 vezes, que é o número terceiro degrau, o 8º, o 9º e o 10º. E de 2 vezes também tem 3, que é o primeiro degrau, o degrau de número 4º e o degrau de número 12. Então, se você somar tudo, nós vamos encontrar 51 vezes eu sou está nos degraus, nos 15. Exatamente 51, 15 invertido, né? Lembrando que a palavra eu sou Yahvé, no hebraico aparece 5.521 vezes no Velho Testamento. Olha como tem número 5 nisso envolvido, né? E nos Salmos aparece 622 vezes. Hoje, na aula passada, falamos sobre o guardador de Israel. Né? Aparece 6 vezes o verbo guardar e mostramos 6 vezes que Yahvé apareceu para Jacó. Hoje vamos mostrar sobre a dualidade na vida de Jacó. Né? Como ele tinha essa dualidade? Por que aparece 2 vezes a palavra socorro? Socorro, meu socorro, meu socorro. Meu socorro. De onde me virá meu socorro? No versículo 1. Depois no versículo 2, meu socorro, Yahvé, que é o fazedor do céu e da terra. Então essa dualidade aparece sempre na vida de Jacó. Lembrando um pouquinho da biografia de Jacó, ele nasceu, o pai dele tinha 60 anos de idade, o tio dele Ismael tinha 74 e o avô Abraão 160. Com 15 anos ele enterra o avô dele, Abraão morre com 175 anos, o tio dele está com 89, que é Ismael, e o pai dele com 75. Depois, com 40 anos, acontece o casamento do irmão dele, ele também tem 40, que ele é gêmeo, o pai deles tem 100 e o Ismael tem 114. Depois nós temos a morte de Ismael com 137 anos, morreu, ele nessa época está com 63 anos, e o pai dele com 123. Depois temos a saída dele, quando ele vai embora, né? Ele vai guardar você para fora, o êxodo dele, para Padã Arã, ele tem 77 anos, o pai dele 137, e o Ismael já morreu. E depois nós encontramos, então, ele com 97 anos, ele está voltando para cá, mas ele vai demorar para chegar até o pai dele, ele retorna com 97 anos, o pai dele tem 157 anos. E depois, aos 108 anos dele, o menino dele chamado José some, desaparece, foi vendido pelos irmãos, mas ninguém sabe disso, né? Só os irmãos. Ele, nessa época, tem 168 anos. E com 120 anos, Jacó está com 120, quando José está no Egito, já com 29, preso ainda na cadeia, lá só sai com 30 anos. Com 120 anos de idade, o pai dele morre. Então ele saiu de lá com 97 anos, ficou passando 11 anos numa jornada até o José assumir, depois mais 12 anos o pai dele morrer. Então, depois de 23 anos que ele saiu de Padã Arã, é que o pai morre. E aos 130 anos, depois de 10 anos, ele então chega ao Egito e encontra o filho dele. O filho dele que tinha sumido com 17 anos, agora tem 39 anos. Então, 17, 27 e 37, depois de 22 anos, ele encontra o seu filho. E ali ele vive até mais 17 anos. Então, viveu 17 anos com o menino dele em casa e viveu 17 anos dele com o menino dele no Egito. Ao todo, ele viveu 34 anos com o filho dele chamado José. Então, essa dualidade na vida de Jacó, 2 partes, 2 etapas, está cheio de 2 na vida dele, né? Veja bem que eu andei anotando por aqui, ó. Primeiro que ele fugiu 2 vezes, né? Fugiu do irmão de Esaú, Gênesis 27, 43, e ele fugiu do sogro Labão, Gênesis 31, versículo 32. Meu socorro 2 vezes. Ele teve 2 mulheres, né? Leia e Raquel. Ele teve 2 concubinas, Zilpa e Bila. Ele teve 2 temporadas em Padã Arã. A primeira temporada ele trabalhou 14 anos para adquirir as mulheres, Gênesis 31, 41. E a segunda temporada dele ele trabalhou 6 anos para adquirir seus rebanhos. Tem 2 nomes de Deus na vida dele. Gênesis 31, 42. Ele fala o Deus de Abraão e o temor de Isaac. 2 referências a nomes. E depois aparece no labor dele, também tem 2 fases. Tem a fase do dia, quando ele trabalhava para o sogro dele, tomando conta dos rebanhos. Aí o dia muito calor e a noite muita geada. Gênesis 31, 40. Concernente ao rebanho, ele tem também duas coisas se apresentam. Gênesis 31, 39. O rebanho despedaçado pela fera ele tinha que apresentar para o sogro, e o furtado de dia e de noite ele tinha que pagar.
Então, duas etapas também. Concernente aos acampamentos, tem 2 também. Por isso que ele pôs o nome de Mahanaim, 2 acampamentos. Então, o acampamento dele, quando ele encontrou com os anjos, o acampamento dele, que tem muito gado e muita gente, mais de 70 pessoas, né? E tem também, mais de 70 não, só depois de muitos anos, né? Aqui nós vamos ter ele, as mulheres dele e os filhos deles, o acampamento dele. E os servos dele, né, os trabalhadores dele. Então, acampamento de Jacó, acampamento de anjos. E os bandos, quando ele vai encontrar com o seu irmão, ele reparte em bandos, né? Primeiro um bando de animais e um bando da família dele. E está lá em Gênesis 32, versículos 7 a 8 e 10. E também as cidades são 2 na vida de Jacó. 2 grandes cidades importantes que aparecem aí, né? É o Betel, que é a casa de Deus, e o Peniel, que é a face de Deus. Então, essa é a história da dualidade. Para encerrar, falaremos sobre o episódio que quando ele está naquele encontro dele lutando com Deus, na coxa de Jacó. Por que tocou na coxa, né? Porque a coxa é o lugar onde punha a mão para jurar. Tem a ver com juramento. 2 pessoas fizeram isso. Eliezer pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, prometendo e jurando que trazia a mulher de lá. E José pôs a mão debaixo da coxa de Jacó, prometendo que levaria o corpo dele para enterrar na gruta de Maquipé. Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.